Oi gente, tudo bem? Vou gravar esse vídeo hoje para auxiliar para as atividades da próxima semana, tá? Então, esse material está referente a essa semana, que é... Bom, então, do dia 8/6 ao dia 10/6, tá? E a gente também, nas 3 semanas, né, da atividade 1, atividade 2 e atividade 3, nós vimos o conceito de leis de Newton, tá? Então, aqui, leis de Newton. Leis de Newton, quantas leis são, né? São 3 leis. Então, a primeira lei é conhecida como a lei da inércia. E nós vimos que nessa lei da inércia, essa primeira lei de Newton, está relacionado quando um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar o movimento. Então, por exemplo, se um carro está parado no semáforo, né? E ele acelera bruscamente o carro ganha velocidade bruscamente, qual a posição do seu corpo em relação ao carro? O que acontece? Você vai para frente ou vai para trás? Então, nesse exemplo do carro parado, se o corpo tende a ficar no seu estado inicial, que era parado, então o seu corpo vai para trás. Outro exemplo que dá também é que se você estiver em movimento e o carro parar bruscamente, né, então diminuir a sua velocidade e tender a zero, o que acontece com o seu corpo? O seu corpo vai para frente, porque o seu corpo vai tender a continuar em movimento. Então essa é a primeira lei da inércia, a gente já viu isso fazendo atividades, tá bom? Estou relembrando aqui alguns conceitos, tá? Então, a primeira lei da inércia é essa, não tem nenhuma fórmula matemática, né? A segunda lei é a lei da aceleração, que é a famosa equação força igual a massa vezes a aceleração. Essa lei 2, a gente chama de segunda lei de Newton, né? Vai dizer assim, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tiver que empurrar um objeto e esse objeto tem uma força resultante diferente de zero, esse corpo vai adquirir uma aceleração. Então, por exemplo, para eu empurrar um guarda-roupa do lugar onde ele está para outro lugar, para uma outra parede, eu tenho que fazer uma força muito grande, né? Mas agora, para me empurrar essa cadeira aqui, de um lado e do outro, eu faço uma força muito pequena. Mas por que isso, né? Então, o que muda do guarda-roupa para a cadeira? O que muda é a massa, né? Se eu tenho uma massa pequena, eu também tenho que fazer uma força pequena. Agora, se eu tenho uma massa grande, eu tenho que fazer uma força maior, né, para movimentar ela. Então, a segunda lei de Newton vai me falar que força é igual a massa vezes aceleração. Se a força resultante na cadeira é zero, então a aceleração também vai ser zero, ok? Se a força resultante for diferente de zero, então essa cadeira ou objeto vai ter uma aceleração diferente de zero também, tá? Agora, a terceira lei de Newton fala assim, ó, é a lei e reação. Então, a terceira lei vai falar da ação e reação. Essa lei é aquela assim, ó, para toda ação eu tenho uma reação, né?
Então eu tenho algumas características, tá? Então se eu aplico uma força na cadeira, a resposta vai ser a cadeira aplicar uma força sobre mim, né? Então, por exemplo, quando um carro... quando eu uso um martelo para afundar o prego, então o martelo tem uma força que age de cima para baixo e no prego também vai ter uma força que vai agir de baixo para cima. Então é uma força, os pares, né? O par de força de ação e reação, eles são em corpos diferentes, tá? Então se a ação está no martelo, a reação vai estar no prego. Então esse par de ação são em corpos diferentes, por isso que elas não se anulam, tá? São em corpos diferentes, na mesma direção, mas em sentidos contrários, ok? E a gente já viu isso porque estudamos, enquanto estávamos em aula presencial, nós estudamos isso até no caderno, fizemos bastante exercício sobre operação vetorial, os vetores, eles são as grandezas são divididas em duas, né, as escalares e as vetoriais, e as grandezas vetoriais têm uma característica, né? Ela tem que ter um módulo, que é um número mais a unidade de medida, tem que ter a direção e tem que ter o sentido. E isso nós vimos bastante quando a gente estava em aula presencial, tá? Então essa lei, a terceira lei, é a lei da ação e reação. A única lei que tem um formalismo matemático, uma fórmula, é a segunda lei, que é a fórmula da força igual a massa vezes aceleração. Nós já vimos alguns exercícios, né, durante essas atividades que já teve, mas agora a gente precisa praticar, tá? A segunda lei. E para isso, eu vou entrar em um assunto que vai ser muito útil, né? O conteúdo vai ser da próxima aula, tá? Da próxima semana. É importante que vocês prestem bastante atenção nessa diferenciação de conceitos que eu vou fazer agora. Força é igual a massa vezes aceleração, tá? Para a gente poder entender bem essa segunda lei, vamos fazer uma diferenciação entre o conceito de força, peso e massa, tá? Então, peso. Primeiramente, peso é uma força, tá? E força é dada na unidade de medida de Newton. Ok? Outra coisa, massa. Ó, peso é uma força. E a gente viu que força é uma grandeza vetorial, tá? E força tem uma unidade de medida dada em Newton. E agora a massa? Então, quando eu subo na balança, eu, professora Karine, tenho uma massa de 56. Mas 56 o quê? Né? Nesse caso, 56 quilos. Se eu falar massa 56 quilos, vocês já entendem, eu não preciso falar numa direção e num sentido. Diferente da força-peso. A força-peso, como é uma grandeza vetorial, ela precisa de um módulo, uma direção e de um sentido. A força-peso, ela sempre tem uma direção de cima para baixo, sempre, né? Então aqui, ó, por exemplo, se eu for identificar a força-peso dessa caixa, tá? Então a força-peso dessa caixa vai ser um vetor assim para baixo. Força, peso, sempre. Então a força tem uma direção vertical e um sentido de baixo para cima, tá? Então
força-peso sempre de baixo para cima. Então, como que acontece isso, né? Vamos avançar nesse assunto de peso e de massa, ok? Então, ó, se eu pegar esse objeto aqui, né, esses papelzinho amassado aqui, e jogar ele cai, né? Mas por que ele cai, né? Então, em torno, né, Então, aqui, em torno, a gente está, né, na superfície da Terra, né? E em torno dessa Terra, desse globo terrestre, a gente tem uma gravidade, né? Então, a gravidade é uma aceleração, tá? Então, por isso chama aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade da Terra é um valor, e esse valor é dado como 9,8. Mas aqui na nossa disciplina a gente vai usar 10 para facilitar nossas contas. Então, vamos ver como seria o meu peso. O que é peso? A minha força, né? Então, qual que é essa minha força-peso aqui na Terra? Como que vai ser essa minha força-peso? Como que eu vou calcular, né? A gente vai usar sempre a segunda lei de Newton, tá? Então, ó, vou apagar aqui, tá? Então, qual que será que é a minha força-peso, né? Eu preciso da massa e da aceleração. A minha massa, a gente sabe que é 56 quilos. E eu falei para vocês agora que a aceleração da Terra a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, como que vai ser minha força-peso? Força-peso vai ser 56, a aceleração da Terra, 10. Então, a minha força-peso vai ser de 560 newtons. Isso aqui na Terra. Aqui na Terra, tá? E se eu não tiver mais aqui na Terra, no globo terrestre, e for para a Lua, né? Então, o que acontece com a minha força-peso quando eu mudo de lugar onde tem uma aceleração diferente? Então, a aceleração da gravidade da Lua é 1,6. Bom, a aceleração da Terra é 10 e a aceleração da Lua é bem menor, 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, 1,6. Então, aqui na Terra é 10 aceleração. Então, para você calcular sua força-peso, você vai pegar a sua massa, que é o que você sobe na balança e aparece para você, e multiplicar pela aceleração, que é o que diz a segunda lei de Newton. Agora, se eu passar para a Lua, a minha aceleração da Lua é 1,6. Então, o que vai mudar, né? Então, vamos calcular agora minha força-peso na Lua, tá? Força-peso é massa vezes a gravidade. Bom, a minha massa vai mudar se eu for para a Lua ou se eu estiver aqui na Terra? Minha massa, minha quantidade de matéria não muda. O que vai mudar vai ser a aceleração da gravidade do lugar. Então, minha massa vai continuar sendo 56 quilos e a gravidade agora da Lua é 1,6, né? Então, quanto que dá, né, a minha força-peso na Lua? Para descobrir a minha força-peso na Lua, eu preciso multiplicar 56 vezes 1,6, que vai dar 89,6 newtons, tá? Então, ó, a minha força-peso aqui na Terra é de 560 newtons. Mas se eu for para a Lua, a minha força-peso vai ser de 89,6 newtons. Por quê? Porque eu não estou mudando a minha massa, mas eu estou mudando eu estou mudando de lugar e o lugar tem gravidade diferente,
certo? Força é diferente de massa, tá? Força é uma grandeza vetorial, que eu preciso do módulo da direção de um sentido. E para calcular força, eu preciso saber a massa e a aceleração. No caso, se eu quiser calcular força-peso, né? Força-peso, preciso da massa e da aceleração da gravidade do lugar. Se eu estiver aqui na Terra, por exemplo, eu, professora Karine, tenho 560 newtons, né? Uma força-peso de 560 newtons. A minha massa é 56. E lá na Lua, a minha força-peso vai ser de 89,6 newtons. A minha massa continua sendo a mesma, mas o que está mudando é a gravidade do lugar, tá? Então, a gente precisa diferenciar peso e massa. Normalmente, a gente usa peso para dizer massa, né? Só que aqui agora a gente tem que fazer essa diferenciação. Peso é uma força que é dada em Newton, que é uma grandeza vetorial. E a massa é uma quantidade de matéria que é dada em quilogramas, em gramas, né, em toneladas. Então, é uma grandeza escalar. Eu dizendo que eu tenho 56 quilos, você já entende a informação, né? Não preciso dar uma direção e um sentido, diferente da força, ok? Então, essa explicação é fundamental para a gente poder resolver os exercícios, as atividades da próxima semana, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e até semana que vem.